Salve, muito boa noite, seja muito bem-vindo aqui a essa conversa de política no Frente a Frente. Hoje aqui o senador Álvaro Dias tem uma larga experiência na política. Foi vereador, deputado estadual, governador do Paraná, senador 4 vezes, depois mais 2 vezes e é um dos grandes líderes do Podemos, um dos responsáveis aí pela existência do Podemos e que tem uma linha política ali muito bem definida e divide ali o Senado Federal, uma linha mais resistente a pessoas que usam do poder como se fosse um prolongamento do seu orçamento pessoal, sabe do que eu estou falando, né? Senador, falando um pouco de política, senador, a situação está muito tensa. O senhor já disputou várias eleições, como disse aqui, eleições municipais, estaduais, federal, e eu acompanhando aqui, eu nunca vi nada parecido. Quer dizer, isso não tem fim, não, essa polarização, essa troca de ofensas? Eu tenho a impressão que essa polarização acabará em 4 anos. Acho que teremos mais 4 anos de polarização. É evidente que o ideal seria que todas as correntes do pensamento político pudessem ser representadas no debate nacional. Mas eu aprendi já em 2018 que os olhos se voltam para 2 extremos. Isso começou antes, mas nós imaginávamos que em 2018 pudéssemos ter... Veja, a qualidade dos candidatos que se apresentaram em 2018 e a quantidade, não é? Foram boas. Vou citar, tinha candidato para todo gosto, sim, não é? Sim. Você vê, Alckmin, Meirelles, Amoedo, Ciro Gomes, Marina Silva, Boulos, Haddad e eu estava lá, entre eles. Senador, não é? Então, tínhamos assim um espectro do pensamento político alargado, né? Mas chegou em determinado momento que os olhos da população se voltaram para os 2, aquilo que nós chamamos de extremos, né? De um lado o PT e do outro lado o Bolsonaro. E nós, ao meio, fomos ignorados. Então, ninguém ouvia. Não adiantava, né? Não adiantava ter projeto, ter proposta, ninguém queria ouvir. Às vezes algum amigo ligava e dizia assim, você tem que dizer isso. Eu falei, nem você está me ouvindo, né? Porque isso que você está dizendo, eu já disse. Então, você não está me ouvindo também. Eu não tenho auditório, né? Então, e tem essa questão do nosso modelo político também, que contribui, né? Há uma competição desproporcional. Então, você está num partido... Agora, por exemplo, querem que o Podemos tenha candidato. Então, Podemos ter o quê? 20 segundos de televisão? Quantas inserções o partido terá? E aí há candidatos dos principais que os candidatos estão dizendo, talvez não vá a debate. Aí, se você limita o debate, não tem tempo de TV e rádio, as inserções são mínimas diante dos concorrentes. Aí você fica como um candidato anônimo. Como é que foi a sua experiência? Passa o processo eleitoral e muitos sequer sabem que você foi candidato. Isso ocorreu, inclusive comigo em 2018, até no meu estado. Muita gente, depois da eleição, não sabia que eu tinha sido candidato. E na verdade, o que se ouvia sempre, não, eu gostei do seu projeto e tal, você é o melhor candidato, mas não tem chance. Então, essa é a conversa. E hoje se repete. Então, eu brinco às vezes, olha, ressuscitem o Rui Barbosa, tragam de volta e coloquem ele com toda a verve nesse debate nacional, que ninguém vai ouvi-lo, porque os olhos estão voltados para os 2 extremos. A polarização está aí, infelizmente, consagrada, né? Como é que foi a sua experiência pessoal? Eu, como político, inclusive, sendo representante de um partido, eu tenho até dificuldade de dizer isso. Se eu fosse um analista como você, eu diria sem constrangimento. Mas eu tenho que dizer, porque é a realidade, né? Como dizia o Chico Anísio, não sou esquerdista nem direitista, eu sou realista. Quer dizer, nesse momento a gente tem que ser realista. Há uma polarização, que é ruim, é claro que é ruim. Ela não é boa para a democracia, não é boa para o país, mas é o que temos hoje. Eu imagino que em mais 4 anos, porque aí os 2 artífices da polarização saem, né? Me parece que deverão sair do jogo
E aí abre-se o espaço para outras alternativas, né? Imagino que isso possa ocorrer. Mas nessa eleição a polarização está posta, né? Senador, eu vou transferir para o senhor perguntas que eu escuto todos os dias. As pesquisas, senador, elas realmente são reais? Porque há um descasamento do resultado de pesquisas e o que a gente vê no dia a dia e ouve. Eu imagino que elas possam ser reais, porque são muitas pesquisas e convergem para o mesmo resultado. Eu vejo alguma diferença quando a pesquisa... Inclusive de empresas que historicamente são ligadas a um e ligadas a outro. Há alguma diferença entre pesquisas quando um instituto faz presencial e o outro faz por telefone. A pesquisa presencial apanha melhor a periferia, né? A pobreza. Mas dizem que ela constrange o eleitor e que no telefone ele diz que aparecendo com a urna, né? Isso pode ser, mas ocorre que por telefone realmente ele diz que é o número, né? Há uma camada da população que me parece não é atingida, né? Aquela mais pobre mesmo, né? Aquela mais... Então pode ser que estejam errados os dados. A pesquisa tem que ser perfeitamente científica, né? Corretamente científica, para não errar. A amostragem tem que ser correta, enfim, mas é um indicativo importante, a pesquisa é um indicativo importante. Eu estou apostando na campanha, eu acho que é a campanha que será decisiva. A eleição está aberta. Ocorre que as pesquisas estão dizendo que boa parte do eleitorado, a parte maior do eleitorado, já se definiu, né? Eu não sei se a campanha vai alterar, pode alterar. Mas se for a campanha como se espera... Estão falando em 70%, 60%. 70%. Dos eleitores decididos. E se nós limitarmos os debates, porque eu acho que o debate ainda é que poderia estabelecer um parâmetro de comparação para que as pessoas pudessem mudar algo. Mas, na realidade, os debates, quando são realizados muito tarde, né? E muitas vezes... Com espaços agora, pelo menos se anuncia aí que Lula e Bolsonaro parece que não comparecerão a todos os debates, né? É isso que disseram. Então, aí já fica um debate comprometido, né, com a ausência dos principais. Eu acho uma falta de respeito com o eleitor e telespectador. Senador, eu queria fazer aqui uma declaração de que eu acompanho o senhor há muito tempo e o senhor saiu na frente nessa área digital. O senador Álvaro Dias, quando não existia mídia social, ele já tinha um grupo de e-mails, né, muito grande, tinha um catálogo muito grande de atividades. Tinha um blog na época. Tinha um blog, enfim, saiu na frente. E agora, senadora, isso mudou a campanha eleitoral, né? A campanha está muito neste palanque eletrônico. Eu tô muito confuso em relação à influência das redes sociais, né? Porque tudo muito novo e muito forte. Essa incidência de robôs, de fake news, isso é um tumulto generalizado, né? Aí você não sabe qual será o resultado disso. Eu me lembro que, quando eu comecei, você fez referência a isso, né? Um dia, almoçando com Carlos Augusto Montenegro, lá no Rio de Janeiro, eu perguntei, você que investiga a opinião pública, você acha que é importante eu investir um pouco nas redes sociais, né? Na internet e tal? Ele apontou o oceano assim, olha lá, você está vendo o fim? Eu falei, não dá para ver o fim do oceano, né? Pois é assim, vale a pena você investir, a gente não sabe onde isso vai parar, né? E realmente, na eleição de 2018, eu acho que foi preponderante o uso das redes sociais. Nesta, eu tenho dúvidas em relação ao resultado final, né? Em função exatamente desse tumulto que se estabelece, fake news em excesso, né? Então... Eu, senador, te confesso que eu tenho um pouco de dúvida, assim, quando eu vejo alguém que tem 30 milhões de seguidores, outro 40 milhões, outros 50 milhões, eu não sei onde estão achando tantos milhões de seguidores assim. Dá o Brasil com os 3 bilhões de habitantes. Na verdade, o que vale mesmo é o engajamento, né? Quando as pessoas estão interagindo, elas estão interessadas. Isso de alguém acompanhar um artista, né? E aí milhões de seguidores acompanham um artista ou um jogador de futebol, um Cristiano Ronaldo, por exemplo,
né, milhões de seguidores. Neymar tem muitos seguidores. Mas isso, evidentemente, se justifica, né? O ídolo, né? Mas na política é diferente. Eu acho que nem sempre o número de seguidores corresponde à força eleitoral, porque, na verdade, muitos estão ali para te combater e não para te apoiar, não é? Perfeito. Senador, eu sou um admirador e defensor da Lava Jato. Eu considero esta operação como uma das mais bem-sucedidas ações do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia que existiu no Brasil. Demonstrou que é possível levar para a cadeia os pagadores de propina, né, que são os grandes empresários. O senador Pedro Simon saiu do Senado e não conseguiu criar a CPI dos corruptores. Nunca houve no Senado Federal CPI dos corruptores. E a Lava Jato conseguiu mostrar que presidente de partidos, líderes, tudo isso vai para a cadeia, né? E esse legado está indo para o lixo, né? E a história está tentando enterrar esse legado. E desse legado todo saiu Sérgio Moro. Como o senhor define hoje, senador, o Sérgio Moro que restou desse processo? Bem, eu tenho dito que a sua imagem deve ser preservada, exatamente porque a Operação Lava Jato foi fundamental, foi um momento importante na história do país. A população brasileira tinha como prioridade e realmente foi um marco de um novo rumo para a justiça do país. Depois nós passamos a ter os retrocessos, mas eu acho que não é justo ignorar a importância daqueles que foram ícones da Operação Lava Jato, como o Deltan Dallagnol, como o Sérgio Moro e tantos outros, não é? Então, temos que preservar essa imagem. A participação na política é outra coisa. Eu prefiro, obviamente, enaltecer esse legado do magistrado. E na política eu não discuto mais, porque agora o Sérgio Moro está em outro partido, eu tenho que respeitar e não creio que eu devo fazer qualquer análise, né, de comportamento e prefiro ficar com o magistrado. Eu concordo também que na política ele entrou de uma maneira muito, vamos dizer, inocente, sem conhecer as regras não escritas da política, né? No Paraná, o senhor está muito bem lá, no primeiro lugar, indiscutível, né, para o Senado, mas existe a possibilidade do governo, né? O senhor já se definiu? Na verdade, eu estou focado mais agora no trabalho no Senado, né? Tenho vindo a Brasília todas as semanas, tenho me dedicado à aprovação de alguns projetos, inclusive de minha autoria. Há pouco falei sobre um, né, deles. E tenho empurrado para julho as decisões, né, da área eleitoral. É claro que há uma cobrança permanente, essa questão do governo do Estado também é uma cobrança permanente. Esse celular aqui me deixa maluco, né, com as mensagens que chegam. Existe a possibilidade. E das pessoas que fazem esse apelo para que dispute o governo. Mas eu estou dizendo, olha, vamos decidir isso em julho. Na verdade, eu sei que poucos acreditam que um político possa agir atendendo a convocações e não ao seu desejo pessoal. Mas eu sempre atendi a convocações, então eu não posso dizer agora o que disputarei, porque final de junho, começo de julho, eu creio que eu devo fazer pesquisa no Estado para verificar o que a população deseja, qual a minha missão, não é? Para que eu possa, então, depois anunciar. Esse o meu propósito. E também eu tenho que ouvir o partido, obviamente, mas acima do partido, a população. Muito bem, nós estamos aqui com o senador Álvaro Dias, o líder do Podemos no Senado Federal. Podemos que é um grande partido, seria o maior partido do Senado Federal, ficou ali disputando por pouco. Nós vamos agora ao intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui nessa conversa boa com o senador Álvaro Dias.